Olá, colega alimentarista! Como havia prometido nos vídeos anteriores, nós vamos tratar agora sobre as oportunidades que nós temos no mercado para que nós possamos atuar como advogados alimentaristas. Para isso, você vai ter que ter uma mudança de olhar que a gente vai explicar daqui a pouco. Vamos lançar primeiro a nossa vinheta aqui e depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, colegas, hoje a gente vai falar sobre essas oportunidades, sobre esse olhar alimentarista que nós vamos ter que ter para poder atingir e verificar as oportunidades que estão rodando ao redor da gente. O sistema agroalimentar, como eu falei para vocês, é um sistema enorme. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, não para. E esse sistema, esse faturamento, esse dinheiro que está na mesa, ele está rodando todo dia e com possibilidades de crescimento. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu visualizo de possibilidades para que a gente possa começar a trabalhar, a prospectar, sentir e aí você se identificar onde você vai atuar da melhor forma, tá certo? Bom, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu espero que estejam vendo. Hoje nós vamos falar sobre essas oportunidades no agroalimentarismo e como a gente vai desenvolver essas oportunidades, tá certo? Então, é importante que nós tenhamos um olhar, que é um olhar diferenciado daquilo que nós estamos acostumados a ter. Então esse olhar ele vai mostrar para a gente onde é que estão essas oportunidades, capturar essas oportunidades. Eu vou dar um caminho para vocês agora, né? E esse caminho ele é uma orientação, mas eu espero que vocês tragam comentários, observações, percepções que vocês tenham para que a gente possa ampliar esses caminhos, tá? Então, o primeiro que eu gostaria de conversar com vocês são as oportunidades de desenvolvimento dentro do setor. Esse mercado, que é esse mercado agroalimentar, é um mercado em expansão. Tá? É um mercado que ele tem uma expansão quase que por inércia, pelo aumento da população. Todos comem, ou deveriam comer, e a população mundial está aumentando com projeção de chegarmos a 10 bilhões. Hoje nós estamos em torno de 7 a 8 bilhões e vamos chegar a 10 bilhões de habitantes. O Brasil também tem ainda um crescimento populacional que está previsto até por volta de 2050 e nós temos que alimentar essa população. Então esse é um mercado que vai continuar expandindo e quando ele não expande não tão somente em quantidade, ele é necessário que expanda também na qualidade, né, do alimento que é oferecido. Então é um mercado que você pode entrar tranquilo que você sabe que ele não vai acabar. Não é uma moda, tá certo? Outra questão, a necessidade de capacitação de profissionais. Não existem profissionais aqui no Brasil, ou se existem, são muito poucos, que são habilitados a atuar nisso que eu chamo de alimentarismo, advocacia alimentarista ou food lawyer. Então, quem chegar primeiro vai ter a capacidade de entrar no mercado na frente dos outros colegas e, como eu mencionei em vídeos anteriores, inclusive, ministrar e ensinar aos colegas que vão entrar depois como atuar. Então, você vai ter como encontrar o seu lugar dentro desse mercado, né, enorme e chegar primeiro para poder ser referência dentro desse mercado. Além disso, hoje nós temos como oportunidade de desenvolvimento uma rede, né? Essa rede que eu venho instituindo agora, que é uma rede colaborativa do Instituto Alimentarista Brasileiro, minha empresa, o IALB. Então essa rede, essa comunidade que nós estamos formando agora, que eu estou me propondo para conversar com todos, para que haja esse compartilhar de conhecimentos, é uma rede de colaboração. Nós necessitamos de advogados em todos os lugares, em todos os municípios do Brasil, para que nós possamos ter realmente essa rede, essa capilaridade e permitir que os alimentos cheguem aonde devem chegar nos rincões mais distantes. Outra oportunidade é a exigência cada vez maior desse setor regulatório agroalimentar. Né? Cada vez mais os alimentos são aperfeiçoados, né? As formas de fiscalização, de inspeção de alimentos, as exigências do consumidor, então isso é importante. O alimentarismo e o Instituto Alimentarista ele preza olhar o sistema alimentar não do começo lá na parte dos insumos até o consumo, mas olhando sob o foco do consumidor de alimentos, sobre as pessoas, sobre o ser humano. Então é uma visão humanista. E esse setor regulatório está voltado, todo o sistema está voltado para produzir alimentos para humanos. Então esse setor regulatório a cada dia ele tem mudanças
e é uma área em que cada vez mais as pessoas têm que se especializar. E aí vocês vão ter que ter uma especialização ou então uma visão, dependendo de onde vocês trabalhem, para mexer junto ao Ministério da Agricultura ou à Secretaria de Agricultura do seu município ou do seu estado. Vocês vão ter que atuar junto à Anvisa ou o órgão análogo, né, que faça a inspeção, a vigilância sanitária dentro do seu estado. Vocês vão ter que atuar junto aos órgãos ambientais, o IBAMA ou o órgão ambiental que faça a vez no seu estado. Então, tudo isso é o setor regulatório agroalimentar. Aquilo que tiver na cadeia do alimento e que envolva a regulamentação, é necessário que você tenha consciência. E aí você vai escolher a área que você vai atuar dentro desse setor regulatório. Então, são várias normas, isso é um local propício para o advogado atuar, e o conhecimento desse setor regulatório permite que o advogado expanda para atingir essa outra oportunidade. Então, a tendência daquilo que está sendo oferecido, principalmente os créditos agora no Plano Safra, é que esses valores eles sejam direcionados às empresas que conseguem cumprir aquilo que está nas normas, naquilo que o setor regulatório determina. Porque essas empresas, quando cumprem isso, elas diminuem o seu risco de investimento, a possibilidade de acontecer algo errado, e quando acontece algo errado, ela já tem um planejamento para, quando acontece, ser corrigido o mais rapidamente possível e ter o menor impacto possível junto ao consumidor. Então, isso é uma exigência dos fundos de investimento para diminuir o risco e das instituições financeiras também. Então, isso exige que as empresas adotem um compliance, que eu denomino de compliance sanitário, principalmente nas empresas que trabalham na parte da alimentação, e também entrem nessa agenda que nós chamamos ESG, né, Environmental, Social and Governance, ou a agenda ambiental, social e de governança. Esses critérios que compõem essa agenda são critérios que são usados pelo próprio Banco Central, por exemplo, para poder orientar as instituições financiadoras se vão ou não repassar dinheiro, crédito, para aquele que trabalha, as empresas que trabalham, né, no setor agroalimentar. Então, tudo isso são oportunidades de desenvolvimento da advocacia agroalimentar que eu sugiro para os colegas advogados. Além desses, né, a gente vai ter outras oportunidades, que, como eu coloco, né, ressaltei no caso do ISD, que não necessariamente vão estar diretamente vinculadas às empresas, mas a todo um ambiente, a todo um ecossistema ali. Então eu trago essa notícia com potencial de gerar 7,1 milhões de empregos no Brasil, e ESG já é a opção número 1 de transição de carreira. E eu sugiro, além da questão da transição de carreira, eu sugiro que o profissional advogado, que aqui está constando como o primeiro, né, na parte de direito, com mais potencial de atuar nesse campo, o ISD, é que ele não faça a transição, que ele se torne multicarreiras, que ele agregue essa competência, né, e defina, de repente, uma área de especialização onde ele possa atuar mais profundamente dentro dessa questão do ISD. A gente tem essa questão ambiental, que seria uma área, tem a questão social, que seria outra área, tem a questão da governança, que seria outra área. Então, os colegas de direito, eu sugiro que não façam transição de carreira, mas que agreguem mais uma carreira para atuar nessa ISD. E vejam aí, potencial de gerar 7,1 milhões de empregos no Brasil. Nós temos hoje aproximadamente 1 milhão e 500 mil advogados. Então vocês veem daí já o potencial de mercado enorme que existe para isso daí. Bom, outra área que eu acho que é muito interessante para que você possa atuar é essa área de compliance. Então nós temos aqui, compliance tem falta de profissionais e salários acima de 10 mil reais. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é compliance, vem de to comply e colocar em conformidade, tá certo? É conformidade, vamos colocar desse termo.
Então, quando nós temos uma empresa que ela produz, ela tem uma série de assuntos, de temas regulatórios, de regulamentos que ela tem que seguir para produzir um alimento seguro, um alimento saudável, né, um alimento que possa ser colocado no mercado. E esses critérios de avaliação, eles têm que seguir um conjunto de normas e muitas vezes as empresas elas sofrem multas e penalidades por não estarem seguindo essas normas. Aí vem a função do advogado conhecer esse conjunto de normas e colocar, realizar o compliance dessa empresa, colocar essa empresa em adequação a essas normas. Então, o advogado alimentarista ele vai trabalhar com normas, como eu falei, regulamentos, que vem do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vem da Anvisa, que vem do IBAMA, e ele vai ter que trabalhar com esse conjunto de normas para dar conformidade à empresa, adequação à empresa, para que ela se destaque dentro do mercado e não venha a sofrer sanções, ou caso venha a sofrer sanções, possa rapidamente corrigir aquilo que originou as multas, os embargos, as interdições, para que possa dar encaminhamento na sua atividade. Então, é uma área muito interessante para os colegas advogados para desenvolverem e que eu recomendo também como oportunidade. E por fim, outra área, por fim, vírgula, né? Tem várias áreas que eu vou mostrar aqui, mas eu acho que destacam mais nesse momento, tá? Que tem oportunidades mais presentes agora no ano de 2025, como eu havia proposto. São relativos aos avanços tecnológicos, né? Que expandem os campos de atuação no direito. Hoje nós temos a ideia do especialista, mas que tenha um conhecimento interdisciplinar. Eu chamo isso de multicarreiras, é isso que eu faço. Eu sou veterinário, como havia comentado. Eu sou advogado com especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Eu sou nutricionista. Estou para ser gestor de TI e estou para ser gestor ambiental, além da minha experiência prática empírica de 33 anos, quase 34 anos atuando nesse setor do agronegócio, esse setor agroalimentar. E isso exatamente para quê? Para ter esse conhecimento interdisciplinar para poder orientar outros colegas também, para poder orientar empresas, para poder integrar, fazer todo esse sistema rodar. E isso é uma exigência, né, que está ocorrendo também agregada hoje com as questões da inteligência artificial, da, da questão da tecnologia dentro do campo, dentro da indústria, né? Então, mecanismos de inspeção, mecanismos de mecanização que hoje são associados à questão dos avanços tecnológicos, né? Do uso da internet, do uso da IA, da inteligência artificial. Então é necessário que o advogado tenha esse sentido de curiosidade. Eu vou pesquisar, vou aprender mais e vou me distinguir, me diferenciar, tá certo? Então essas são oportunidades que eu vejo para os colegas advogados que são mais evidentes. Bom, Fred, mas e aí? E se não tiver, não verificar nenhuma dessas oportunidades aqui, eu não estou preparado para nenhuma delas, como é que eu começo? E aí você começa, eu sugiro, olhando o que tem de novidades, né, e notícias que acontecem no dia a dia. Então nós temos aqui algumas notícias que eu coletei dos sites. Então o MAPA aplica mais de 1.000 multas por infrações a normas de defesa agropecuária. Uma notícia mais antiga, mas que continua o Ministério da Agricultura aplicando multas por infrações em normas de defesa agropecuária. Empresários são suspeitos de comercializarem manteiga adulterada. Infelizmente, isso é um fato que não ocorre só com manteiga, mas ocorre com outros produtos de origem animal e outros produtos que não são de origem animal, que são adulterados, e que o advogado, ele, nesse ponto, ele pode auxiliar na defesa e na correção daquilo que aconteceu na empresa para que possa retomar, né, a credibilidade da empresa. Anvisa determina a proibição de massas que contêm propileno glicol contaminado. Esse propileno glicol é uma substância que nós utilizamos em massas para poder dar aquela crocância, né? E fazer com que a massa ela tenha uma liga um pouco melhor. E é permitido, só que aconteceu que a um determinado momento o ingrediente estava adulterado, estava contaminado e causou intoxicação, morte de animais que comiam produtos, né, que utilizavam esse propileno, e isso se expandiu
essa proibição para os produtos de consumo humano. Na época da Covid, houve essa notícia especial: mortes, sequelas e trabalho exaustivo, o rastro da Covid-19 em grandes frigoríficos. Então, teve essa questão trabalhista, né? Não podia parar, como eu falo, o sistema não para. Imagina se nós não tivéssemos todas as pessoas trabalhando em frigorífico, distribuição, logística, plantio, insumo, produção. Se todos tivessem parado, né? Nós não teríamos comida. Então, é o caos. Por outro lado, tem a questão trabalhista, né? Como é que essas pessoas vão ser agora remuneradas ou ressarcidas por essas sequelas, né? Outra questão aqui de exportação: China suspende compra de carnes da JBS, Marfrig e Naturafrig. Então, essa é uma questão que nós vamos sempre estar trabalhando. Nós estamos agora com essa questão da taxação dos Estados Unidos, né? E isso sempre vai existir, que é uma concorrência. Hoje nós temos uma dificuldade ainda, que a OMC, que fazia essa regulação mundial, ela está inativa, né? Então, tem muita área também para os colegas advogados que trabalham com direito internacional. Aí eu abro aqui, ó, vamos pesquisar mais. Então, pesquisa detecta agrotóxico nos alimentos ultraprocessados consumidos pelos brasileiros. Então, houve realmente essa detecção de alguns agrotóxicos em alguns alimentos ultraprocessados, e aí o advogado do consumidor ele tem que estar presente, né? A nova rotulagem de alimentos, rotulagem nutricional, né, são regras de que deve constar naquelas embalagens, né? E aí é direito do consumidor, e isso está vinculado ao Ministério da Justiça, inclusive. Então, a Anvisa determina também como é que faz essa rotulagem. Então, tudo isso são áreas onde tem os técnicos. Hoje, quem atua nessa área? Normalmente, quem faz essas defesas são técnicos da própria empresa, responsáveis técnicos, mas que poderia ser muito mais agregada valor, né, se houvesse o advogado conhecendo sobre o assunto e atuando junto com os técnicos, né? A comida é um DNA de uma cultura, uma marca poderosa que deixamos no mundo. Então, esse olhar da comida como cultura, como identidade, como direito humano à alimentação adequada. Esse é um ponto que o alimentarista tem que entender. Aquele que atua dentro dessa área de alimentos, isso é fundamental, ele está atuando com um direito humano. Um direito humano previsto na Constituição, no artigo 6º dos direitos sociais, que é o direito humano à alimentação adequada, que foi inserido só em 2010, positivado dentro da Constituição, mas que já tem uma legislação infraconstitucional que trata sobre isso. Então, o alimentarista ele trabalha principalmente sobre um direito humano. Então, a visão da gente, e isso distingue a gente de outros colegas, né? Por exemplo, os colegas que trabalham dentro do agronegócio, que não é o setor agroalimentar do agronegócio, na produção de algodão, na produção de madeira, na produção de energia, etanol, eles não defendem, a princípio, um direito humano. Já os colegas que atuam dentro desse setor alimentar estão fazendo a defesa de um direito humano à alimentação adequada e contribuindo para que esse direito humano seja consolidado. É essa visão que eu acho que é fundamental vocês terem, todos aqueles que querem trabalhar nesse setor agroalimentar. Pesquisa detecta agrotóxicos em nuggets e requeijão. O Guia Alimentar Brasileiro, que é um guia que dá essa classificação de processados, minimamente processados, ultraprocessados. As questões relativas aos desafios de segurança alimentar, que no Brasil a gente tem os dois lados, a obesidade e a desnutrição, a fome. E hoje a obesidade está superando o número de pessoas que estão com fome, obesidade e sobrepeso. E aí vem uma notícia mais recente: o Ministério da Saúde vai avaliar o Ozempic no SUS no primeiro semestre de 2025. E aí toda essa possibilidade de inserir um novo medicamento dentro do SUS, em que você vai buscar o controle da obesidade, mas por ser uma doença complexa, quase uma síndrome, né? Então, será que vai funcionar ou é só a gente não tem que corrigir outras coisas dentro do sistema agroalimentar? É isso que eu vejo de oportunidades e para os colegas advogados pesquisarem,
né? Então, eu estou mostrando aqui alguns assuntos para que vocês tenham uma noção das oportunidades, tá? Eu vou mostrar mais alguns, passar para não ser exaustivo, né? Mas aqui a gente trata sobre a questão relativa a alimentos que causam alergia, os principais alérgenos alimentares, né? E como o que evitar caso não possa consumi-los, a questão dos alimentos que produzem. Hoje a gente está cada vez mais com pessoas com alergia, alergia a amendoim, camarão, ovo, tem alguns alimentos, né, a glúten, a leite, a lácteos, né? Então tem alguns alimentos que são mais propícios. Então essa é uma área também na parte de consumo, de consumidor, direito do consumidor, que é importante, né? Que as pessoas trabalhem também, os advogados atuem com mais incisividade, né? A questão da produção de gado, né? Dizem que o gado ele solta um arroto, e esse arroto aquece o mundo, isso a gente vai discutir também, que é uma inverdade, né? Mas surge daí uma outra oportunidade, que são a carne de laboratório. E aí alguns cientistas já falaram que a carne de laboratório pode ser pior para o clima que os gases do gado. Então, esses debates que os advogados gostam de fazer, da defesa tão acalorada, que é fundamental para que o sistema evolua. A questão do bem-estar animal, os animais de produção, né? Então, como é que eles são acomodados, como é que eles são ah, criados, como é que eles são abatidos. Então, essa é uma outra questão que nós vamos também trazer de oportunidades para o advogado acompanhar, defender, fiscalizar, né? Lembre-se que a OAB ela tem como função a fiscalização, a nossa OAB tem como função a fiscalização das questões de direitos constitucionais. Então, o direito humano, a alimentação é uma área que pode ser fiscalizada, né, pela nossa OAB, e o advogado ele faz parte dessa cadeia. E aí outras coisas que são interessantes, a relação dos alimentos e o câncer, né? Então, as questões das indenizações, quando comprovado esse nexo de causalidade, a questão do queijo canastra, né, considerado o melhor do mundo, então as questões de registro de patentes, né, de marcas de denominação de origem, né, controlada. E aí eu abro para vocês a possibilidade de atuação que eu visualizo assim superficialmente, passando rapidamente, da advocacia agroalimentarista ou advocacia alimentarista. Então, o advogado ele pode atuar. O advogado, quando digo advogado e bacharel em direito, porque não necessariamente todas as ações têm que ser feitas por alguém que tenha OAB. Por exemplo, em defesas administrativas não é necessário que você tenha OAB. Em consultorias não é necessário que você tenha OAB. Então você pode fazer alguns tipos de consultoria que são sendo empregado, né, por determinada empresa, como analista, por exemplo, de compliance, como analista de ESG, né, e você não precisa ter OAB, tá certo? Então, consultoria em empresas, indústrias, frigoríficos, laticínios, cadeias de restaurantes, defesa administrativa junto aos IPOVAs, que são as estaduais, divisas, né? MAPA, Anvisa, IBAMA, compliance, como falei, colocar em conformidade na parte sanitária, na parte ambiental, na parte trabalhista, né? A questão do registro de produtos, né? Imagine cada produto que nós consumimos, esses embalados, né? Eles precisam ser registrados. Então, como é que você faz esse registro? É interessante que o advogado conheça o caminho. Relações governamentais e institucionais, tudo é norma, tudo é lei. E essa lei ela pode ser votada no âmbito estadual, no âmbito municipal, no âmbito federal. E aí o advogado ele é muito importante para poder fazer a defesa das leis que vão melhorar esse sistema agroalimentar. Acompanhamento legislativo, processos licitatórios, assessoria a organizações civis que fazem defesa desse direito humano ou então de direito do consumidor, a categorias de classe, a cooperativas, né, que atuam nesse setor agroalimentar, a defesa do consumidor, a advocacia criminal, o registro de patentes, determinação de origem, indicação geográfica junto ao INPE, implementação de estratégias ESG, ESG e ESG,
E crédito e captação de recursos, a questão do plano safra, né? Hoje a gente está tendo a questão também da recuperação judicial, né? Muitos produtores estão com problema em relação a isso. Bom, com com essas apresentações, eu coloco para vocês uma brechazinha daquilo que eu visualizo de oportunidades para você, advogado, para você, bacharel em direito, e até para colegas que não são advogados e bacharéis de direito, mas, por exemplo, veterinários, que são responsáveis técnicos, muitas vezes têm que fazer essas defesas administrativas e são responsáveis, junto com a orientação da própria empresa, de colocar a empresa dentro das normas, da adequação das normas, os engenheiros de alimentos, os tecnólogos em alimentos, os nutricionistas, dependendo da área, né? A gente tem aquilo que nós chamamos de boas práticas de fabricação, avaliação de pontos críticos de controle, todas essas normas que devem ser seguidas para uma boa produção de alimentos, onde todos esses profissionais podem atuar, tá certo? Então eu convido vocês a continuarem acompanhando aquilo que nós estamos colocando. Nós vamos falar agora sobre o sistema, possivelmente vamos falar mais à frente agora sobre o sistema, e que façam comentários, que tragam dúvidas com relação a tudo isso, tá? E a gente vai aos poucos ensinando quais caminhos você deve tomar para poder entrar nesse campo tão bonito que é o sistema agroalimentar brasileiro e se tornar um alimentarista, um advogado alimentarista. Eu desejo saudações a todos, saudações alimentaristas a todos e nos encontramos em breve. Um forte abraço.